Olá, meus amigos e minhas amigas do Centro Espírita Luz e Verdade e de todas as outras casas que possam estar nos assistindo aí nessa noite. Primeiramente, eu queria dizer da alegria de estar aqui em mais uma oportunidade de estudo, de reflexão à luz da doutrina espírita e, principalmente, numa noite especial, onde nós iremos falar de um ser iluminado, né, de alguém que passou pela Terra e que deixou o seu rastro de luz, as suas mensagens. Bezerra de Menezes, né? Todo mês de agosto, a gente dedica uma palestra em homenagem a Bezerra de Menezes. Então, hoje a gente fechando aí nosso mês com as palestras virtuais, às sextas-feiras, né? Nós estamos aí nessa homenagem. Dou boas-vindas aí a todos que estiverem no chat. Vamos tentar ver aqui. O pessoal vai chegando, depois da prece eu faço aqui os agradecimentos e vou falando de quem está por aqui, tá? Saudades aí de todos vocês. Para nos preparar para esse momento, vamos ler uma página do livro Sempre Melhor. Eu gosto sempre de mostrar, porque fica a divulgação, né, da obra, de José Carlos de Luca. Abrimos aqui aleatoriamente a lição número 90, que já é praticamente uma prece. O amor de Deus me envolve neste exato momento. Sei que essa energia divina me preenche por inteiro. Vou me sentindo como uma criança nos braços de Deus. Sinto-me amparado e muito amado. O amor de Deus me aceita como sou. Deus me olha e me aprova. Minhas quedas foram apenas inexperiências. Meus erros foram apenas lições. E nem por isso Deus deixou de me amar. Aquelas lições já terminaram. Tudo já passou. Agora estou pronto para novas experiências. O passado não tem mais força sobre mim. Só o amor me governa e me orienta. Hoje começa uma nova vida para mim. Deus me socorre neste momento. Eu sou a solução da felicidade que desejo. Estou feliz, estou em paz, estou em Deus. Assim seja. Bom, depois dessa página, que já é uma oração, só nos resta agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer a Deus pelas oportunidades que nos são concedidas ao longo de nossa existência, agradecer pelo trabalho, pela família, enfim, por tudo aquilo que nos é ofertado por Deus, sabendo que somos merecedores de tudo aquilo que recebemos e também das dificuldades, que são testes que nos fazem crescer, evoluir. Abençoe o nosso estudo de hoje, que nesse momento possamos trocar energias positivas, vibrações de paz, de esperança e de amor. Ser conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, então, como eu falei, vamos só aqui deixar o registro, né? As pessoas que estão aí, minha querida tia Elza, que sempre está aí nas transmissões também, online, aqui conosco, dando boa noite, a Alessandra, Jorge Moraes, Fernanda, Rita de Cássia, boa noite, Rita, Sidnês, o pessoal do Isaac Lima, que eu já deixo meu abraço também, a Edna, Maria Áurea Ferreira, eu acho que é minha prima também que está aqui. Aninha, lá do céu, Vilma também, Suzy e José Carlos. Bom, o pessoal que está por enquanto aí conosco, estamos na sala. Eu sempre gosto de fazer essa interação como eu posso, porque, primeiro, para a gente se aproximar, mesmo estando distante, né? E segundo, porque é muito importante, eu sou muito grato às pessoas que estão aqui, né? Uma plena sexta-noite e a gente está aqui junto. Mas vamos lá, então, para a gente fazer uma rápida reflexão.
porque os estudos, a pandemia fez isso, né? A gente encurtou o tempo das palestras para ficar mais atrativo e dar o gostinho de um quero mais, né? Então, a gente evita fazer palestras mais longas, como fazíamos no passado. Hoje, então, a gente vai falar de Bezerra de Menezes, e é uma alegria para mim, quase todo ano a gente tem feito essa palestra, falando um pouco, lembrando da obra. E, sobretudo, quando a gente vai falar da vida de alguém, nós não gostamos de ficar muito preso à data, dizer, tal ano fez isso, tal ano fez aquilo. O que mais importa para nós nessa noite é aprender com Bezerra, aprender as lições, aquilo de bom, de exemplo que ele deixou, que sirva de inspiração para nós que estamos aqui. Então, a gente só lembra, né, óbvio, que ele nasceu em 29 de agosto de 1831, lá no Ceará. Por isso, hoje, 26, né, de agosto, a gente sempre, na proximidade do aniversário dele, a gente faz essa palestra. E ele foi médico, foi militar, foi escritor, foi jornalista e foi político. Então, ele vem de uma família muito rica, né, de políticos e advogados lá no Ceará. Mas ele escolhe a medicina, né? Ele não escolhe a grande inspiração dele vai ser a medicina. Ele vem para o Rio de Janeiro, cursa medicina e vai ser conhecido, né, apelidado como o médico dos pobres. E aí já começa um fato interessante, como Bezerra de Menezes traz dentro dele essa disposição para servir, para fazer o bem, e talvez, sem sombra de dúvida, a grande lição que eu espero que a gente saia daqui hoje, dessa transmissão, percebendo isso, é o bem que Bezerra emanava nas suas ações, na sua fala, enfim. Ele é conhecido também como um apóstolo da caridade, né, porque dedicou a sua vida, e a gente vai contar algumas historinhas dele aqui hoje, onde a gente vê esse desprendimento, né, essa vontade de ajudar e de servir. E é óbvio que eu já falo aqui uma observação, né, que sempre quando a gente fala assim, desses vultos, esses espíritos de grande evolução, sempre surge aquela questão, mas ele era fulano, eu sou quem sou eu, né? A gente tem essa mania de se menosprezar. Primeiro, não se menospreze. Você é filho de Deus e pode fazer muito. Agora, óbvio, nós ainda não estamos no nível de evolução de Bezerra, mas as suas atitudes nos inspiram a que possamos tomar atitudes menores um pouco, né, mas que a gente possa seguir esse caminho, porque o nosso objetivo é evoluir. Afinal de contas, a gente não vai retroceder, a gente está sempre avançando. Então, hoje, nessa encarnação, a gente já está melhor do que a gente já foi no passado, em encarnações anteriores. Então, ele escolhe a medicina, vem para o Rio de Janeiro, se forma no Rio de Janeiro e abre 2 consultórios. Um no bairro Rico, onde ele cobrava, onde as pessoas podiam pagar, e ele abre um consultório num bairro mais humilde no Rio de Janeiro, onde as pessoas não pagavam, ali era de graça. É óbvio, né, que o consultório que não era pago vivia lotado, enquanto o outro estava um pouco mais vazio, né? Ele casa-se, tem 15 filhos, e ele só vai ter o contato com o Espiritismo, você vê, ele nasceu em 1831, ele só vai ter contato com o Espiritismo em 1875. Então, o contato dele é bem depois, e o contato dele se dá após ele ter a perda da sua esposa, né? Apresentam para ele o Livro dos Espíritos, um exemplar do Livro dos Espíritos, e aí, para surpresa, né, dele, o que ele acha bem interessante, e é algo para a gente destacar aqui, é que quando ele abre e começa a folhear o Livro dos Espíritos, ele tem a certeza de que aquilo ali não era novo, que ele já tinha aquele conhecimento. Então, essa é uma curiosidade importante. Antes da gente entrar para os casos de Bezerra de Menezes, uma curiosidade também das suas reencarnações. São várias, na verdade, mas eu vou citar uma que é a mais importante, né? Vamos dizer assim, não digo mais importante, mas sim mais conhecida por nós. Vocês com certeza lembram de Zaqueu, né? Zaqueu, aquele cobrador de impostos, quando tem um contato com o Cristo, e o Cristo fala para ele, Zaqueu, desce da árvore que hoje eu vou jantar na sua casa,
E naquele contato com Jesus, Zaqueu, perdão, se transforma e passa a ser uma pessoa renovada, onde ele muda as suas concepções depois do contato, perdão, com Jesus. E Zaqueu foi exatamente uma das reencarnações de Bezerra de Menezes. Então, para a gente ver o processo de evolução, né? E isso também é, sobretudo, animador para nós, porque alguém que um dia foi um cobrador de impostos, que era injusto, enfim, depois começa a se transformar e em encarnações mais à frente vai evoluindo, e depois se torna um espírito que reencarna como o Bezerra de Menezes, a encarnação mais recente que a gente tem as notícias. Então, mostra para nós que todos nós podemos evoluir, todos nós podemos mudar. E se é uma coisa que o Espiritismo mostra, é que aquela história, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, para sempre assim, e vou morrer assim, ela não existe. Ela só existe se a gente quiser que ela exista. Porque se a gente quiser, nós podemos mudar. Na verdade, tudo está aqui, ó. Tudo está na nossa mente. Tudo está na nossa consciência, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente traz, porque a prova disso estão nos atletas, estão nas pessoas que mudam concepções de vida, enfim, seja o que for, que trazem processos de mudança e que mostram, sim, que é possível, desde que a gente movimente a nossa mente, né, coloque a nossa mente de forma ativa e não de forma passiva, e principalmente movimente também o nosso corpo para que as coisas possam acontecer. Então, sempre é possível mudar. Então, um dia Zaqueu, depois Bezerra de Menezes. E uma curiosidade, né, que Zaqueu depois ele substitui Judas. Não com o nome de Zaqueu, porque aí ele usou o nome de Matias. E Matias queria dizer exatamente presente de Deus. Então, quando Judas se suicida, né, Matias é que entra no lugar dele, compondo ainda aquele corpo apostólico, né, após a partida de Jesus. Então, assim, várias foram outras encarnações dele, né, mas essa é a que mais nós gostaríamos de destacar nesse momento, né? E aí, algo muito importante também é que quando ele reencarna com Bezerra, ele sabe da missão, né? Porque existe no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, palavras de Ismael, onde ele vai falar para Bezerra da missão dele, né? E aí eu trago aqui agora esse trecho e peço permissão para que a gente possa fazer a leitura, porque ele é extremamente rico de informações, né? Então a minha fala aqui pode se perder em algum momento. Então Ismael diz para ele, antes dele reencarnar na Terra, qual seria a sua missão? E diz assim, ó, descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-se para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos diversos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. E aí, onde vem a informação, né? Ou seja, você vai ter uma missão, mas será que essa missão vai ser fácil? Será que vai ser tranquilo? E aí, quando eu vejo esse texto aqui, eu lembro de Allan Kardec também, né? A missão do codificador não foi fácil. Em obras póstumas, quando a gente vai estudar lá, em várias partes de comunicações, tem uma mensagem, né? Onde uma comunicação onde os espíritos falam para Kardec como seria a missão dele. Tudo aquilo que ele passou, que a gente, quando lê a biografia, né? E que o filme, quando, de certa forma, retratou um pouco daquilo que foi a vida dele, tá tudo dentro do roteiro, né? Tá tudo no script. Ou seja, nada foi enganado. E com Bezerra não foi diferente, ele sabia da dificuldade, mas o final da mensagem é sempre animador, e isso serve para a gente também. Porque olha só, eles seguem dizendo para Bezerra o seguinte, Ismael, né? Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza da missão, mas, né, ou seja, que não ia ser fácil, né?
que iam ter desafios. Mas diz assim, ó, mas com a plena observância do código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é de Jesus, no seio da pátria do Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Meus amigos, é muito bonita essa mensagem, né? E extremamente inspiradora para nós. Porque, veja bem, está dizendo só, não vai ser fácil, né? Mas ele diz, olha, você não está sozinho. Você tem uma assistência espiritual. E aí serve para todos nós essa informação. Serve para todos nós essa lição, porque nós não estamos sozinhos. Então, meu convite para você que está aí nos assistindo nessa noite é isso. Não importa o problema que você esteja passando, não importa a dificuldade que esteja tirando o seu sono, que esteja te deixando intranquilo e preocupado, seja um problema de ordem física, de ordem espiritual, seja o que for, você não está sozinho. E quem está dizendo isso não é o Alan, é Ismael. São os espíritos, os amigos espirituais, que nos dizem isso. Nós nunca estamos sozinhos. Temos essa certeza. E quando a gente se dedica, que a grande lição, eu podia encerrar aqui agora falando de Bezerra, que a grande lição é a prática do bem, é você se despojar por completo e ajudar. Quando a gente procura se dedicar, óbvio que hoje as nossas intenções do bem ainda são tímidas perto daquilo que a gente ainda pode, que a gente tem potencial de desenvolver, mas a gente já pode fazer muita coisa. E a gente já faz. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui nos assistindo fazem muitas coisas, muitas obras. Então, quando a gente se conecta com essa energia, aí mesmo é que essa ajuda fica cada vez maior. Porque Emmanuel, André Luiz, esses espíritos vão dizer que, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, nós vamos atraindo boas companhias espirituais. Então, se a gente se conecta no bem, se a gente busca ajudar e fazer o bem, como a gente sabe, vai muito além do que a caridade material, né? No momento que eu evito julgar o outro, olha, nesses tempos de hoje, então, onde a gente julga, a gente critica o outro o tempo todo, porque pensa diferente, porque tem uma preferência de cor diferente, de time diferente, política diferente, seja o que for, vamos pensar nisso. Se eu já não julgo as pessoas, se eu evito falar mal, se eu não gosto de fofoca, sabe? Disse-me disse, essas coisas assim, eu já estou, de certa forma, fomentando bem. Eu estou trabalhando para ser melhor a cada dia. Muitos de vocês escutam aí, de vez em quando, o projeto que a gente desenvolve, chamado Feliz Dia Novo, e normalmente, ao final de toda a mensagem, é quase um padrão, eu sempre falo, né, que hoje é mais um dia para você ser melhor, para você buscar sua evolução, seu crescimento e a sua felicidade. Então, é exatamente isso. A gente sempre tem oportunidade, né? Não vamos ficar fechado na caixinha, vamos abrir a caixa e vamos perceber o quanto a gente pode evoluir, o quanto a gente pode crescer e vamos aprender com esses espíritos, como Bezerra de Menezes, né? Então, muitos são os casos, né? E a percepção de que Deus nos ajuda sempre é exatamente isso. Porque um dia Bezerra de Menezes, né, estava lá com dificuldades, né? Porque, como eu falei para vocês, ele vem e ele começa a ajudar, e chega uma hora que a fonte vai secando, né? O dinheiro vai acabando. E ele estava com o aluguel já atrasado, já para ser despejado, enfim. E aí, como eu falei, Bezerra, ele era uma pessoa muito inteligente, ele tinha várias formações, e ele tinha muito conhecimento também na área de matemática, enfim. E ele começou a colocar anúncios para ministrar aulas particulares para ganhar um dinheiro a mais. Eis que um dia, quando ele está com esse aluguel atrasado, bate na porta dele um aluno, um rapaz, que soube que ele ministrava aulas de matemática e falou que ele precisava muito, enfim. Combinaram o dia e quando esse rapaz vai embora, ele faz questão de pagar adiantado.
O Bezerra não queria aceitar, enfim, falou assim, não, eu faço questão. E esse aluno paga e vai embora. Ajudou, ele pagou o aluguel que estava lá, né, naquele momento já vencido, e esse aluno nunca apareceu. Então, a espiritualidade ajudando, né, buscando ajudar as pessoas que buscam fazer o bem, né? Ele era tão... Eu fico pensando assim, porque a gente, hoje em dia, né, a gente ajuda muito, tudo, mas nós ainda somos muito apegados, né? Porque a gente vive no mundo material. Então a gente se apega muito à matéria. Então, assim, se desprender às vezes de um bem, né? Ou emprestar alguma coisa, a gente tem muita dificuldade nisso. Quando eu digo a gente, tá, eu estou falando de uma forma geral, né? Generalizando assim, a grande parte da sociedade. Mas Bezerra, ele era tão desprendido que um dia chegou uma senhora para ele, querendo conversar com ele, enfim, e depois passando as suas dificuldades, né? E a senhora não tinha dinheiro nem para comer, né? Ela passa lá no consultório, né? É, ele faz a consulta gratuita, mas tinha que comprar remédio, né? E, enfim, ela não tinha dinheiro para isso. Ela diz, eu não tenho dinheiro nem para me alimentar direito, né? E aí Bezerra de Menezes já estava mais pobrinho nessa época já, e ele passa a mão lá na sua carteira, enfim, verifica que não tinha nada que ele pudesse dar naquele momento. Mas não querendo deixar aquela senhora sair dali sem atendimento, o que ele faz? Ele olha para um lado, olha para o outro, ele vê que não tem nada, mas ele olha para as suas mãos e vê o anel de formatura de medicina que ele tinha, que valia muito dinheiro. E ele não pensou duas vezes, ele tira aquele anel, esse caso é muito conhecido, né? E entrega para aquela senhora e fala, ó, vá, você vai conseguir fazer um bom dinheiro, né? Transformar esse anel numa quantia boa de dinheiro, que vai dar não só para comprar os remédios, mas para você comprar alimento, enfim, né? Então, esse era Bezerra de Menezes, um ser extremamente desprendido, né? E quando eu falo aqui, vou bater de novo nessa tecla, né? Não estou querendo dizer que a gente vai fazer igual, mas que ele sirva de inspiração para que a gente possa fazer atos menores, por exemplo, quem sabe, né? Para um dia chegar a desprender do anel, né? Mas uma coisa importante, eu queria fazer um alerta aqui, né? Assim, uma reflexão, né? Um alerta não, quem sou eu para fazer alerta para alguém? Mas, assim, fazer uma reflexão, que a gente possa refletir junto. A gente precisa parar para pensar um pouco nisso, porque nós que somos espíritas ou simpatizantes dessa doutrina, estudiosos da doutrina, enfim, a gente fala muito em se desapegar. A gente fala muito que a verdadeira vida é a vida espiritual e que a gente não deve ficar apegado às coisas materiais, mas quando vem uma situação onde a gente é convidado a isso, a gente normalmente tem uma resistência a se desapegar, né? Então, é um alerta que eu digo nesse sentido, da gente pensar, da gente estar sempre pensando sobre isso. Porque eu falei aqui do anel, né? E parece algo chocante, né? Nossa, ele deu o anel que era de formatura. Mas se a gente parar para pensar, essas coisas vão ficar aqui, né? Embora a gente fale tanto disso, mas parece que a gente anda tão no automático que a gente esquece disso. Então a gente fala tanto de, não, eu não vou levar as coisas materiais. Mas por que a gente se apega tanto? E se é que a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai embora, né? A gente não sabe quando, a gente não tem pressa, né? Óbvio. Mas um dia a gente vai partir. E aí, né? Até que ponto valeu a pena eu ser tão apegado às coisas e ter perdido oportunidades de ser útil, de alguma forma, sabe? Hoje em dia, né, a gente vê, infelizmente, né, assim, existe uma desigualdade social gritante, gritante mesmo, né? A pandemia veio agravar isso. Então, hoje a gente vê, principalmente nos grandes centros, nas grandes cidades do país, muitas pessoas nas ruas, famílias, né? Com pai, mãe, filho, crianças, pessoas que tinham uma condição de perderam tudo e não conseguiram e foram morar nas ruas, né? Então, assim, até que ponto eu vou manter essa soberba, manter, enfim, certos comportamentos e não olhar para o meu próximo? E aí, embora hoje o homenageado é Bezerra,
mas em todas as minhas palestras eu nunca deixo de falar do nosso irmão, do nosso amigo, né, que é Jesus Cristo. E Jesus deixa um mandamento maior para nós, que é o quê? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é o resumo que ele faz do Decálogo, dos 10 mandamentos, né? Então, olha só, olha a importância disso, né? Então, Jesus lembrando para nós a importância da gente amar o nosso próximo, sabe? Então, assim, quando a gente fala de Bezerra, por exemplo, que foi um ser extremamente desapegado de tudo, é bom a gente parar para pensar, né? Porque às vezes a gente acha assim, nossa, ele fez grandes coisas. Sim, fez muita coisa. Mas nós podemos fazer também. E vez por outra pensar um pouco nisso. Até que ponto eu não estou tão apegado às coisas materiais? Até que ponto eu não sou tão apegado, não, aquela bolsa, aquilo. A gente às vezes se apega a coisas pequenas, né? Porque sempre quando a gente fala do apego, a gente fala, vai partir para o grande, né? É o carro, é casa, enfim, seja o que for. Mas quantas vezes a gente se apega a coisas pequenas e a gente diz, não, eu não vou dar, eu não vou isso aqui, sabe? Ou eu não vou ajudar. Então, é sempre importante a gente pensar nisso. E Bezerra de Menezes também dá exemplo para nós de fé, de confiança. Porque, como eu falei, a vida deles não foi difícil. Não foi fácil, perdão. Foi difícil, corrigindo. E é interessante também olhar isso, porque todos eles são assim. Você vê que desculpa, a vida de Chico Xavier não foi fácil. Da Madre Teresa, com desafios. Assim, todos esses vultos, eles passaram por dificuldade, né? E às vezes a gente quer a vida fácil, né? E quando a gente tem dificuldade, a gente reclama. É lógico que ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém é masoquista. Mas faz parte ainda dos desafios, né? Vamos botar a ideia de sofrimento que está de cruz, enfim, que parece algo muito pesado, mas sim de desafios para nós, para que a gente possa crescer. Então, um belo dia, ele estava com a esposa ainda, né? Porque depois ele se casa novamente, enfim. E aí ele está com a esposa em casa e o filho está muito doente. Ele não estava, fez os atendimentos, mas eles não estavam bem. E eles não tinham o que comer, estava com muita dificuldade. E aí bate na porta dele alguém que estava precisando, ó, lá em tal lugar, estou precisando, tem uma menina que está passando muito mal, enfim. E sabe o que ele faz? Ele vai atender. E aí a esposa ainda questiona ele, né? Ela falou assim, não, ó, o nosso filho aqui já está atendido, eu já fiz o atendimento. Mas tem alguém que está precisando e não tem quem atender. Então, isso à noite ele vai, né? Ele vai atender e ele diz para ela, confia que Jesus vai nos ajudar. Eles não tinham o que comer naquele dia, naquele momento. E aí, sabe qual é a surpresa? Quando ele volta, ele vai fazer o atendimento, chega já altas horas do outro dia, né? E aí, quando ele chega lá, ele fala assim, a esposa dele fala, ele vê comida, enfim, ué. Ele falou assim, que bom, né? Um amigo seu veio aqui e trouxe, né? E ele falou assim, não, mas eu não teve nenhum amigo meu que veio trazer nada, enfim. Mas aí uma pessoa passou aqui e falou que era seu amigo e deixou todas essas comidas, essa cesta aqui, enfim, com alimentos. Então, é a confiança, é a fé, sabe? É aquela certeza de quando você está no caminho, que você está fazendo a sua parte, uma hora as coisas acontecem. Isso aí é certeza. Essa equação não pode ser diferente. No momento que a gente faz o bem, que a gente ajuda, que a gente busca ser uma pessoa melhor, não prejudicar o outro, não trapacear, não ser corrupto, enfim, todas essas coisas, a nossa vida vai andar. As coisas vão acontecer. Aí você está me ouvindo e de repente deve estar dizendo assim, Lá, mas eu já estou há algum tempo fazendo bem, isso, aquilo, minha vida não está andando. Né? Talvez não está andando como eu gostaria, né? Também tem isso, porque é o que eu quero e aquilo que deveria ser para mim, enfim. Mas tenha certeza de que toda semente que a gente lança positiva, ela vem ao nosso encontro. Né? É a ação e reação, é aquela bola que eu jogo na parede e volta para mim. Então, o bem que a gente faz, ele não se perde. Às vezes demora, você está ali fazendo, poxa, mas minha vida é só problema, é só dificuldade, é isso, é aquilo e tal. Parece que, né? Será que não estão olhando por mim? Não pense assim. Sempre tem gente olhando por você. Né? Gente na simbologia, né? A espiritualidade está sempre olhando por nós. Como a gente já falou lá na mensagem de Ismael, você não está desamparado. Né? Então a gente não está desamparado nunca, jamais.
né? Então, é importante lembrar disso. Mas até agora eu citei alguns casos aqui de Bezerra, muito voltado à questão material, né? Ou seja, questões que eles precisavam ali naquele momento, coisas materiais. Mas será que também, às vezes, em alguns momentos, e aí eu quis trazer mais um exemplo dele aqui nesta noite, para que a gente possa refletir e pensar assim, a caridade é muito mais que o material, como a gente bem sabe, né? Então, às vezes, é a questão de uma conversa, de um olhar, de uma atenção, né? A gente está entrando agora aí no mês de setembro, onde a gente dedica, né, o Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio. Eu sou da área de educação também e digo para vocês, né, quanto cada vez mais isso tem sido uma realidade em escolas, enfim, em notícias em jovens, em pessoas muito novas, né? Então nós precisamos sim trabalhar essas questões, precisamos falar disso, né? Inclusive nesse mês de setembro, com certeza na nossa casa, tanto na reunião virtual quanto em reuniões presenciais, nós teremos uma ou duas palestras pelo menos sendo dedicadas a essa temática, né? Dessa importância. Então, assim, porque às vezes isso muda muito, né? E existe uma passagem de Bezerra de Menezes, quando ele está descendo as escadarias da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser presidente da Federação Espírita, né, durante um tempo. E ele está descendo as escadarias, já na fase onde ele já está mais idade, que ele já não tinha muito dinheiro, né? E aí, um jovem chega e aborda ele nessa descida e diz assim, mandaram eu procurar o senhor. Eu estou desempregado, estou com problemas de saúde, enfim, e falaram que se eu procurasse o senhor ia me ajudar, né? E aí ele coloca a mão no bolso, não tinha nada. Bezerra de Menezes chegou a uma fase dele que na época era o bonde, né? Que ele não tinha dinheiro nem para o bonde. Ele ia a pé para casa, ele andava muito, inclusive, né? Então, naquela hora ali, ele tem uma inspiração e ele dá um abraço naquele rapaz, né? Ele dá um abraço assim, sabe quando a gente dá aquele abraço demorado? E aquele abraço que transmite uma energia, que passa, e ele abraça aquele rapaz e diz assim, olha, você acredita em Maria? E o rapaz era muito devoto de Maria. Ele disse, sim, sim, né? A Mãe Santíssima. E ele disse assim, então, quem está te abraçando aqui agora é Maria. E ela manda dizer que você vá para casa, que você continue confiando, que tudo irá ficar bem. E aquele rapaz vai embora, feliz. Bezerra de Menezes não deu nada material para ele, porque ele não tinha para dar, mas deu aquele abraço naquele momento, recheado por uma energia que ia além da dele, que se conectou com o alto. E aquele rapaz vai embora, o tempo passa. Depois de um tempo, muito tempo, ele novamente saindo naquele mesmo local, o jovem aborda ele já um pouco diferente, enfim, e dá um abraço em Bezerra, diz, olha, eu vim te agradecer, né? E ele diz assim, eu sou aquele rapaz, e aí ele se identifica, diz, olha, graças a Deus, a enfermidade que eu tinha, eu consegui sanar, né? Tava bem já, e ele tinha conseguido arrumar um emprego, estava muito feliz porque estava trabalhando. E ele vem agradecer a Bezerra, e Bezerra diz para ele, você não agradeça a mim, agradeça a Maria, e procure fazer o bem, procure seguir em frente, né? E vocês vejam bem, como que a energia, né, e essa energia do bem que vai contagiando, isso estimula para que a gente também faça o bem. Há um tempo atrás, estava circulando, esse vídeo foi muito circulado na internet, né, nas redes sociais, daquele vídeo do bumerangue do bem, né, que começa com uma pessoa que cai no chão e alguém levanta, enfim, e que as ações vão se reproduzindo, né? A pessoa recebe ali e logo na frente ela tem uma oportunidade de fazer o bem e ela faz. Esse talvez seja o nosso grande desafio, que a gente recebe, porque com certeza a gente recebe, mas quando chega a nossa hora de dar, a nossa hora de fazer, a nossa oportunidade, então, meus amigos e amigas, já começando a caminhar para o fechamento dessa nossa conversa, esse é o nosso grande desafio, reproduzir o bem,
o bem que a gente recebe, né? Acreditando, tendo fé, seguindo, né? Porque a fé é um elemento muito fundamental também, principalmente nos dias de hoje. E aí, o último caso que eu quero contar de Bezerra nessa noite, onde Bezerra já estava prescrevendo, né? Aí Bezerra já está desencarnado, né? Ele desencarna e, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier, ele não só tem obras, como também Chico Xavier estava prescrevendo receituários. Ele fazia alguns receituários de homeopatia, né? Nessa época, Chico ainda estava em Pedro Leopoldo, ele não tinha ido para Uberaba ainda estava na cidade natal. E aí ele fazia um atendimento, né, de forma muito humilde, porque Chico também não tinha dinheiro, né? E ele prescrevia, assim, mensagem em um pedaço de papel de pão, né? Enfim. E aí ele atende uma senhora muito humilde e prescreve, né, através da mediunidade de Bezerra de Menezes, prescreve remédio para aquela senhora. A senhora pega a receita e começa a chorar. Diz para ele assim: Chico, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. E naquele momento, Bezerra de Menezes, através da mediunidade, né, de Chico Xavier, diz para ela o seguinte: que ela fosse para casa, que ela picasse aquela receita, olha isso, e tomasse um pedaço de papel com água, aquele pedacinho de papel da receita, e ela fosse picando em vários pedacinhos e tomando ao longo daquela semana, que ela ficaria curada, porque o remédio já estava ali. Meus amigos e minhas amigas, a mediunidade é uma certeza na nossa vida. E os amigos espirituais colocam, sim, seja na água, seja onde for, elementos para a nossa cura, para aquilo que a gente deseja e para aquilo que a gente merece naquele momento. Então, essa lição fica para nós como uma grande lição de evolução, né? De crescimento e, principalmente, de evolução para nós. Bom, quem me acompanha nas minhas palestras sabe que eu gosto sempre de colocar arte também, para que a gente estimule a arte. E a música faz bem para o espírito, faz bem para o corpo, faz bem para a alma. Então, nesse momento, vou pedir ao meu amigo que está aí nos ajudando, meu amigo Ricardo, na técnica, para que coloque a música de Bezerra de Menezes e logo depois a gente volta para fazer o nosso encerramento da noite de hoje. Se choro na dor que me alucina, se a mágoa me domina, não estou sozinho. Existe uma energia pura que me ajuda na cura e me reanima. És o bálsamo constante, amparando a gestante, o menino e o velhinho. Hoje, irmão que nos conduz, um anjo dedicado, servindo a Jesus. Bezerra de Menezes, com sua medicina, ampara o irmão que chora, gemendo de dor. Bezerra de Menezes, ó alma peregrina, seus filhos estão contando com seu grande amor.
que me alucina, se a mágoa me domina, não estou sozinho. Existe uma energia pura que me ajuda na cura e me reanima. És o bálsamo constante, amparando a gestante, o menino e o velhinho. Hoje, irmão que nos conduz, um anjo dedicado, servindo a Jesus. Bezerra de Menezes, com sua medicina, ampara irmão que chora, gemendo de dor. Bezerra de Menezes, ó alma peregrina, seus filhos estão contando com o seu grande amor. Espero que vocês tenham gostado da música, né? A Manu, eu tive a oportunidade de conversar com ela um pouco sobre essa questão do Bezerra, né? Essa letra foi uma inspiração e ela canta, né? Ela interpreta a música. Ela também vai, inclusive, lá no lar de Frei Luís. E aí um dia, na época, quando foi a primeira vez que eu fui fazer o estudo de Bezerra, eu queria achar uma música, eu via vários hinos, enfim, mas eu não gostei muito do que vi. E aí, quando eu vi essa música, com essa leveza, com essa, né, com esse, é gostoso de ouvir, né, o arranjo, enfim, e a letra, né, que descreve bem quem foi ele, né, e eu só tenho a agradecer, né, a vocês, mas para a gente encerrar, eu queria deixar essa mensagem final, que é a mensagem do Bezerra para nós, que é uma mensagem de alegria, né? Porque Bezerra, quando ele chega no mundo espiritual, né, como vocês bem sabem, ele é convidado, né, que em encarnações próximas ele pudesse ir já reencarnar em mundos mais superiores. Mas ele pede para que ele pudesse estar nas esferas da Terra, porque enquanto tivesse algum irmão aqui na Terra sofrendo, ele gostaria de estar por aqui ajudando. Lembro para vocês daquele livro Nas Fronteiras da Loucura, onde narra várias histórias do período do Carnaval e o pronto-socorro espiritual que é montado e chefiado exatamente pela equipe de Bezerra, do Dr. Bezerra de Menezes, né? A gente usa o termo de doutor aqui só para lembrar da questão médica, né? Não porque Bezerra fazia questão de títulos, né? Mas nesse livro, para quem gosta de ler, deixo aí a sugestão de leitura, são inúmeros casos narrados de atendimento durante esse período. Então, Bezerra continua por aqui, nas esferas da Terra, nos ajudando, nos inspirando. Mas eu queria encerrar com a passagem dele sobre essa alegria de servir. Porque quando ele chega no mundo espiritual, ele fala que ele experimentou a maior felicidade. Porque ele chega no mundo espiritual e quando ele, né, a Celina, a emissária de Maria, o recebe e conduz ele a um determinado local, um pouco mais alto, assim, né? E aí existiam inúmeros espíritos naquele local. E ela traz ele até ali perto e ele pergunta assim para ela: quem são todos esses, né? Porque eles estavam como se estivesse ali esperando a chegada de Bezerra de Menezes para recebê-lo. E ela diz para ele o seguinte: esses, são todos aqueles que você ajudou na Terra, sem nem perguntar o nome. E aí Bezerra de Menezes diz que naquele momento ele experimentou a maior alegria que ele poderia ter experimentado até então. É a alegria de servir.
Então, meus amigos, essa é a mensagem de Bezerra de Menezes para nós nesta noite, onde nós homenageamos ele, onde nós agradecemos ele pela sua ajuda, pela sua passagem na Terra, pela sua abnegação, pelo seu carinho, pela sua dedicação, e principalmente por ainda querer estar aqui conosco, nos ajudando, nos inspirando para o bem, para o bom, para o melhor. Que a gente não se arrependa de fazer o bem. Você pode ser enganado, podem passar a perna em você, podem mentir, enfim, seja o que for. Mas o bem que você faz, como diz Chico Xavier também, é o nosso advogado aonde quer que a gente vá. Então não desanimemos. Continuamos fazendo bem. Vamos persistir, porque no final, com certeza, nós iremos vencer. O meu muito obrigado pela sua atenção nessa noite e vamos fazer então a nossa prece para agradecer, para pedir que Bezerra continue a nos inspirar para o bem e para o amor. Amigos espirituais, Jesus, Bezerra de Menezes, nesta noite, onde de forma muito simples, humilde, nós rendemos homenagem a Ti, só temos a agradecer, Senhor, pela vida e por essa oportunidade que sempre se repete. A cada dia que se inicia, é uma página em branco onde nós estamos escrevendo a nossa história. Que nessas páginas possamos usar a caridade, o amor e o bem, o perdão aos nossos semelhantes. Porque nós estamos aqui, estudando e aprendendo, e é chegada a hora de colocarmos em prática tudo aquilo que estamos estudando. Que o Senhor nos encha de fé e de esperança, na certeza de que dias melhores estão por vir e que nós nunca e jamais estamos desamparados. Que o Senhor está conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma a todos, meus amigos, e até uma próxima oportunidade.